O que é a verdadeira liberdade? Quem são os verdadeiros opressores da humanidade? Seria o Estado uma força de ordem ou uma máquina de repressão? Estas são algumas das perguntas que Mikhail Bakunin, o revolucionário russo, levantou em suas intensas reflexões e ações ao longo da vida. Bakunin foi mais do que um teórico. Ele foi uma chama viva de rebeldia contra as estruturas de poder. Hoje, mergulhamos em suas ideias explosivas e provocantes, questionando o mundo como o conhecemos e refletindo sobre o significado da liberdade. Bakunin nasceu em 1814, na Rússia Imperial, em uma época marcada por desigualdades e autoritarismo. De origem aristocrática, ele rapidamente se desencantou com os privilégios de sua classe. Abandonou a carreira militar e mergulhou no estudo da filosofia, sendo profundamente influenciado por figuras como Hegel. No entanto, foi a descoberta do socialismo e do anarquismo que moldou sua visão de mundo. Embora inicialmente atraído pelas ideias hegelianas, ele logo se distanciou do idealismo absoluto. Criticava a ideia de que o Estado representava a manifestação final da liberdade. Para Bakunin, o Estado era, na verdade, o opressor supremo. Assim, ele se aproximou das ideias de Proudhon, outro teórico anarquista, defendendo a abolição de todas as estruturas autoritárias. No centro de sua filosofia está o conceito de liberdade absoluta. Para ele, a liberdade não poderia ser verdadeira se fosse concedida ou limitada pelo Estado. Acreditava na autonomia individual e na destruição de todas as formas de dominação, seja do Estado, da Igreja ou do capitalismo. Ele via a liberdade como um processo dinâmico, em constante evolução e luta. Bakunin e Karl Marx, embora ambos socialistas, tinham visões fundamentalmente diferentes sobre o caminho para a emancipação humana. Enquanto Marx acreditava em uma ditadura do proletariado como etapa necessária, Bakunin temia que tal regime se transformasse em uma nova forma de tirania. Ele defendia uma revolução espontânea e descentralizada, temendo que qualquer forma de poder centralizado acabasse corrompida. Foi um crítico feroz do Estado e da religião, vendo ambos como instituições que servem para controlar e subjugar as massas. Ele acreditava que o Estado sempre procuraria preservar sua própria existência e poder, mesmo à custa da liberdade individual. Da mesma forma, ele via a religião como uma ferramenta de manipulação, que prometia recompensas pós-morte para justificar o sofrimento terreno. Para Bakunin, a revolução não era um evento único, mas um processo contínuo. Ele acreditava que a sociedade deveria estar em constante estado de crítica e transformação para evitar a cristalização de novas formas de opressão. A ideia de revolução permanente foi uma resposta às tendências autoritárias que ele via emergirem mesmo entre os movimentos revolucionários. Bakunin desempenhou um papel fundamental na criação da Primeira Internacional, advogando por uma estrutura descentralizada e métodos de ação direta, como boicotes, greves e cooperativas, para fortalecer o poder dos trabalhadores de baixo para cima. Ele temia que qualquer tipo de organização centralizada, incluindo um partido revolucionário, pudesse se transformar em um novo meio de opressão. Isso o fez divergir profundamente de Marx, que acreditava na necessidade de conquistar o poder político através de partidos de massa e na implementação de uma ditadura do proletariado como um passo essencial para a construção do socialismo. A Comuna de Paris de 1871 foi um evento que ele celebrou como um exemplo prático de suas ideias anarquistas. A Comuna representou uma tentativa de auto-organização dos trabalhadores sem um governo centralizado. Bakunin via a Comuna como uma prova de que uma sociedade sem Estado era possível e desejável. Bakunin imaginava uma sociedade baseada na autogestão e na cooperação voluntária. Ele propunha a abolição do Estado e a criação de uma federação de comunas autônomas. Nessas comunas,
os indivíduos poderiam participar diretamente das decisões que afetavam suas vidas, eliminando a necessidade de uma classe política separada. Para ele, a educação era uma ferramenta crucial para a emancipação. Acreditava que apenas através da educação as pessoas poderiam entender e reivindicar sua liberdade. No entanto, ele também reconhecia que a educação formal poderia ser usada como uma ferramenta de controle, dependendo de quem a controlava. Assim, ele defendia uma educação que promovesse o pensamento crítico e a autonomia. Ele via o nacionalismo como uma ideologia divisiva que servia aos interesses das classes dominantes. Acreditava que a verdadeira solidariedade deveria transcender as fronteiras nacionais, unindo os oprimidos de todo o mundo. Para ele, o nacionalismo apenas criava novos nós contra eles, perpetuando conflitos e distraindo as pessoas da luta real contra a opressão. Apesar de sua ênfase na coletividade, Bakunin nunca subestimou a importância do indivíduo. Ele acreditava que a liberdade individual era o fundamento de uma sociedade justa. No entanto, essa liberdade não significava uma licença para agir de maneira egoísta. Ao contrário, ele via a liberdade como algo que só poderia ser plenamente realizado em comunhão com os outros. Suas ideias deixaram uma marca indelével no movimento anarquista e continuam a influenciar pensadores e ativistas até hoje. Suas críticas ao autoritarismo e ao poder centralizado ressoam em uma era onde as liberdades civis são frequentemente ameaçadas. Ele permanece uma figura icônica para aqueles que buscam um mundo mais livre e justo. Bakunin não apenas se opôs ao Estado, mas também criticou severamente os movimentos socialistas que, em sua visão, apenas substituíam uma forma de tirania por outra. Ele foi um dos primeiros a alertar contra o que ele via como os perigos do socialismo autoritário, prevendo que tais regimes poderiam se tornar tão opressivos quanto os sistemas que procuravam substituir. Para ele, o anarquismo não era apenas uma teoria abstrata, mas uma prática diária de resistência e construção de alternativas. Acreditava na ação direta, na solidariedade entre os oprimidos e na criação de estruturas de apoio mútuo que poderiam funcionar fora do controle estatal. Embora muitas de suas visões possam parecer utópicas, elas oferecem uma crítica perspicaz ao poder e às estruturas sociais que ainda ressoam hoje. Suas ideias sobre descentralização e autonomia local encontram eco em movimentos contemporâneos que desafiam as grandes corporações e o Estado. Uma das contribuições mais profundas de Bakunin é sua exploração do paradoxo entre liberdade e responsabilidade. Ele argumentava que a verdadeira liberdade só pode existir quando os indivíduos assumem a responsabilidade por suas ações e pela sociedade. Isso requer uma ética de cuidado e respeito mútuo, essencial para a construção de uma sociedade justa. As ideias de Mikhail Bakunin ainda desafiam e inspiram, provocando-nos a questionar as bases do poder e da autoridade em nossas vidas. Sua visão de uma sociedade livre e igualitária pode parecer um sonho distante, mas nos lembra da importância de nunca nos conformarmos com o status quo. A luta pela liberdade é contínua e depende de cada um de nós. Será que estamos prontos para assumir essa responsabilidade? Obrigado pela atenção e até a próxima.